Jesus.
dia tudo irá findar. Um dia Jesus, ele voltará. Um dia sim, e bastará. Um dia, um dia eu vou subir aos céus, deixar vestir torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei. De asas não precisarei, foguete ao disco voador. Apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. E a força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, ele voltará. Um dia assim e bastará. Um dia eu vou subir aos céus, deixar vestir torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei. De asas não precisarei, foguete ou disco voador. Apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. E a força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Irmã Maria, pode passar para a irmã? Irmã Maria, pode passar para ele? O Marcelo vai louvar. Se quiser louvar, pode. A bênção chegou, Jesus está aqui. Você poder louvar o sonho. O anjo de Deus aqui se abençoou. Na nossa casa a bênção chegou. A paz de Jesus.
Amém. Saúde, honra, alegria, paz de Cristo. Amém. Nós vamos dar prosseguimento do trabalho, vamos orar a Deus. Precisamos sempre pedir a Ele, de acordo também com a vontade dEle, não é? Pedir a Deus com a vontade dEle, segundo a vontade dEle. Ele nos ouve. E a vontade dele é que aprendamos com Ele. Então vamos orar pedindo, não é? Sempre a orientação para com Ele, vem diretamente dele. Senhor nosso amado Deus, Pai Celestial, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, estamos, Senhor da glória, pedindo que a tua boa palavra, tu tens, meu Deus, nos orientado, tem nos segurado, tem nos confortado, continua nos confortando, no poder da tua graça, sempre maravilhosa, e permanece o grande Deus para sempre, na virtude de Jesus, Senhor, do teu santo Evangelho, a tua grandíssima palavra, e permanece o grande Deus para sempre, em Cristo Jesus, Senhor. Amém. E graças a Deus. Vamos dar prosseguimento a esse aqui, o irmão lá tem, não é? Tem. Questionário. Eu respondi duas até agora. Ah, tá bom, vamos sair trabalhando de acordo lá. Se aquele irmão está eles gostam da matéria, e é cuidado, irmão, aqui, irmão, e aí, por favor, a última frase do momento coloca humildade, que é um erro de imitação, tá bom? Essa matéria já foi dada, não já? Já ou não? Não. Quantos dias faz que eu dar essa matéria? 8, 15? Essa. Vocês conhecem pessoas, temperamentos de pessoas, não? Temperamento de pessoas? São colérico, sanguíneo e o que mais? Fleumático e melancólico. São 4 temperamentos. A gente avalia as pessoas pelo temperamento. Antes de eu casar com a irmã Maria, eu já sabia o temperamento dela. Isso é bom até para o lar conjugal, sabia? Já conhecia o temperamento dela, já sabia que tipo de pessoa ia conviver comigo, de acordo com o temperamento. E já descobriu o temperamento dela? Ninguém? Para Genil, não sabe. Ela é sanguínea. Ela estudou quase, fez a complemento de psicologia, mas eu disse para ela, você estudou psicologia, quase terminou, mas a sua postura é de advogado. Ela tem outra postura, mas é bom para a gente conviver com as pessoas, então ela é de temperamento. Qual era o temperamento de Pedro? Pedro era explosivo. Era Paulo que era explosivo, né? Pedro era também. Porque ele pegou a espada e cortou a orelha. Tem pessoas que às vezes têm 3 temperamentos predominantes, que coisa. A gente tem um gabarito que continua de avaliar temperamentos, e tem pessoas que ela tem quase todos os temperamentos. Coisa, né? Mas sempre tem um temperamento mais predominante. Isso é bom para você saber que tipo de pessoa você não sabe. Você quer
Humildade. Onde está temperança, a última frase, onde escreve humildade. Compreendeu? Ele está escrito temperança 2 vezes. E essa aqui é a matéria que nós vamos comentar hoje. Essa matéria. Sempre que as irmãs já têm. Já pegaram e ainda não entregaram. Então vamos avaliar assim. Vocês têm mais alguém? Não, eu vou falar. Essa aqui é como? Entrega essa aqui na mão. A Alex também. Essa daí? Essa aqui não é claro, porque esse aqui ele não tem. Ele vai usar essa. Não tem. E as irmãs assim tem, não é? Irmão, tem essa, eu acho que tem essa. Eu quero quando temperamento. Não. O temperamento não está aqui, irmão. Está em casa, mas depois eu vou preparar. Para irmãos sobre os temperamentos para você. Essa é nova de hoje. Essa é a que nós temos. A prosseguimento hoje na palavra de Deus. Precisamos estudar ou não? As irmãs têm? A irmã errou, né? Eu tenho que não consegui fazer, não. Foi? Eu levei, eu vi, é difícil eu vir na segunda. Aí eu não consegui fazer. Não. Na casa. Mas de pouco em pouco estamos chegando, né? A irmã Célia não tem qual? A outra irmã tem, não é? Isso, então essa aqui eu não tenho que distribuir, a irmã tem. E então também a irmã Jô tem essa. Essas respostas, olhem bem, irmãos, ó. Essas respostas, olhem, está tudo aqui, ó. Está muito fácil, porque está tudo aqui, ó. Não é você ir em outro lugar da Bíblia procurando, não. Ela está aqui. Se quiser olhar para quem? Sobre o fruto do Espírito. Não tem essa, né? Esqueceu? Vou emprestar para você. Aí eu entrego eles no quarto que eu estava estudando agora, para falar sem Isso. Precisa, irmãos. Amém. Ela tem. Se a irmã não tiver tem pessoas, irmãos, que têm dificuldade. Por isso que você tem que ter muita paciência. Muita paciência. E não é pouca, não. É a de Deus mesmo, né? Paciência de Deus lá. Isso é bom para a gente conviver com as pessoas que têm mais dificuldade. Porque tem pessoas que a mente dela é mais devagar. E ela tem mais dificuldade para compreender. Mas a gente preocupa muito com essas pessoas, porque às vezes se houver uma falsa profecia, é fácil para ela cair. A gente preocupa muito com as pessoas que têm dificuldade de compreender, e quando há uma profecia ou uma falsa revelação mesmo, uma profecia, a pessoa cai fácil. Porque ela não tem discernimento. Está compreendendo que é perigoso? E a gente preocupa porque as notícias que as outras ficaram de fora. Precipitação é loucura. Então, o ensinamento não é só para demonstrar conhecimento, não. Ele tem o objetivo de levar a pessoa a meditar. Meditar. Para que serve a meditação? Adquirir conhecimento. Para que você não seja surpreendido com esse reconhecimento. Quantas pessoas, elas, às vezes, ficam fora do culto, no culto ela diz assim, ó,
lá fora, ela estava distraída, estava sem concentração. Ela disse assim, me surpreendeu. É uma expressão de quem está lá fora, está bem voando, sempre pensando na história. De repente, isso, ela mesma entrega a ela a si mesma na igreja, que não meditou. Por isso que é bom meditar para não ser surpreendido, irmãos. Está compreendendo? A palavra nos diz que nós temos que procurar a meditar para que aí está essa matéria tem está com ela? Não, essa daqui, a outra folha não, essa daqui não. Sobre o pecado, a outra não tem. Está fácil para responder as perguntinhas? Porque essas perguntas organizadas, elas estão aqui, não estão? Sim. Todas aqui. E aí você vê aqui com cuidado e depois responde aqui para avaliar o discernimento da mente da pessoa, testemunhar, porque a gente faz a pergunta às vezes assim: o que Jesus mandou fazer, fazermos mais? É orar ou examinar a palavra? As duas coisas. Pois é, os dois. É igual o passarinho para voar, como é aqui nos comentários. Ele não usa uma asa mais do que outra. Por isso que Deus, Jesus mandou, ele não mandou somente ensinar, ele mandou ensinar e discipular. Ensinar é quando você está ensinando, discipular é quando você está avaliando. Primeiro ensina, depois diga, irmão. Avalia. Faz avaliação. Se não ensina, é mais imparcial. É a palavra de Deus. E ainda nesse tempo que a gente tem um ministério pessoal, Deus fala que cada um, individualmente, o Espírito Santo foi lá na ação direta, né? Não é assim? Sim. Não é mais a comunidade de segunda, é de primeira categoria. Nós precisamos muito sentir isso na palavra de Deus. Essa que nós tivemos lá. Algum caso tem, né? Tem. Aquela semana passada, né? Só fazer uma continuidade desta aqui. Sobre pecados. Como lidar com o pecado? Antes de ler aqui na apostila, vamos ver o que diz aqui no Hebreus 12. Porque às vezes a gente emociona, dizendo assim, irmãos, tem que ser santo, vamos santificar, vamos! Mas se você não souber a maneira que se deve santificar, ficou só na teoria. Então, santificar e ter uma vida santificada, ela tem o esclarecimento pleno na Bíblia Sagrada, como uma pessoa, maneira que a pessoa, o cristão, deve ter uma vida santificada. Não é só na unção do Espírito, é também na sabedoria da graça. Porque o como ensina Anjo Nogueira, o que nos ensina a viver santificados? Hebreus capítulo 12, versículos 12, 13, 14, diz a palavra de Deus. A epístola de Paulo, quem escreveu os Hebreus não está registrado, mas parece muito com as epístolas de Paulo, né? Mas, no entanto, é um homem muito inspirado por Deus, que escreveu essa epístola aos Hebreus, no capítulo 12. Encontraram aí? Olha a palavra de Deus. Mostra, faz uma demonstração que nós temos o mesmo fraquezas, não resta dúvida alguma. Olha aqui no capítulo
Portanto, tomai e levantar as mãos. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja. Jesus, esse óculos está ruim demais. Seria a palavra de Deus, né? E fazei veredas direitas para os nossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso. Agora o versículo 15, né? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Isso. Então, é o que nós estamos nessa matéria sobre a raiz de amargura, que a primeira raiz de amargura surgiu aonde? Raiz de amargura? A primeira raiz de amargura surgiu lá dentro do Éden, no jardim do Éden. É por isso que nós temos conhecimento de santidade, mas também, mesmo na teoria, temos que ter conhecimento sobre o pecado. Por que nós temos conhecimento da santidade? Primeiro, porque o Espírito de Deus está em nós. Segundo, porque as investidas que vêm, a pessoa não se alimenta. As raízes de amargura que vêm para nos posicionar no erro, conhecendo a natureza daquela oposição, você já corta e aí continua sendo o quê? Santo. Por que santo? Porque não deu, não alimentou. Primeiro, essa raiz de amargura ela começa aonde? Dê uma olhada para nós, Lucas, no Mateus 15, 19. A raiz de amargura vem por dentro, ela vai lá dentro, então é terrível. Vai para o coração, vem para o subconsciente. Mateus 9. Capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procede os maus pensamentos. Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tudo isso vem no coração e depende do quê? De quem recebe, combater para que essas raízes de amargura não se tornem pecado de iniquidade. E aí a pessoa ela continua sã. Não significa que a ofensa contrária ela não venha. Só que a gente tem conhecimento. Por quê? Quando você recebe a salvação, você está contente com aquilo que já tem. Só que, nós já falamos várias vezes, a carne é convertida? Não. Quem tem certeza disso? É bom que entendamos bem isso, irmãos. Que a tentação hoje não é igual muitos crentes falam, diabo, demônio, de Satanás, não é isso não. Eu vejo o pessoal falar muito só no diabo. Não, porque o diabo respeita o sangue de Cristo. Exatamente. Pode ver que no contexto bíblico, Satanás está mais perto ou mais longe? Longe. Mais longe. E o que está conosco que não presta? O que não presta em nós? A carne. A Bíblia fala, Jesus falou isso abertamente num discurso longo, no capítulo 6 do Evangelho de João. Ele falou da carne, ele falou abertamente no versículo 63. Ele disse: a carne para nada serve. Nada. Então o diabo está fora, quem está dentro é a carne, junto com a gente, ela vive com a gente. Ela só não pega porque o Espírito domina. Nós temos 3 tipos de
santificação para complementar a palavra santificação, três questões. Santificação do Espírito é a parte que intelectua, que raciocina. Espírito com ele maiúsculo é Espírito Santo. Ele raciocina em nós. Nós temos a parte da sentimental, que é a parte da alma. Ela é conectada com o Espírito intelectua, ele é criativo, ele é inteligente, porque é Deus em nós. E a alma, ela está conectada com o Espírito, com a parte sentimental das nossas vidas. E aí aparece o corpo, como a parte servil. Então o corpo é dominado somente quando o fruto do Espírito está em nós. Isso é uma realidade. Eu me lembro que quando Pedro chegou em Samaria, vou só abreviar esse comentário, era no capítulo 8, 12 ao 17 de Atos. Então, Simão, o mágico, ele ofereceu dinheiro para que os apóstolos pusessem as mãos nele e ele recebesse o Espírito Santo, e ele também colocasse as mãos de alguém e recebesse o Espírito Santo. Então, ele ofereceu o que a Pedro? Ofereceu? Se Pedro fosse um crente parcial, o que ele ia usar para pregar aquele dinheiro? A igreja primitiva. Ele ia dizer: não, nós não precisamos de dinheiro, mas está com uma oferta da igreja primitiva. A igreja vê muito isso. Às vezes, questão de receber patente, assim por diante. Aí Pedro disse: olha, tu não tem parte nessa palavra. Veja que está em laço de desespero e em pé de amargura, porque a tua alma não tem parte nessa palavra. Arrependa-te dessa tua iniquidade, para que se porventura Deus te perdoe. Quer dizer que Pedro recebeu um laço de amargura, ser rico por avareza. Aí ele voltou imediatamente. Simão disse: orai para mim, para que isso não venha sobre mim. Quer dizer que Pedro poderia ter tido uma oportunidade, porque Simão era rico, era mágico, iludiu o povo até chegar em Filipe. Aí que o povo foi desconectando, aceitando Cristo. Mas entrou o perigo de a pessoa ser corrompida pelo um dinheiro mal adquirido. Raiz de amargura. Então ele na mente, no coração, e ele cortou. E Pedro com João, lá que estava lá em Samaria, continuaram santificados. Só que ficou batendo contra a raiz de amargura. Mas o irmão Carlos leu que do coração sai adultério, prostituição, os maus pensamentos. Não é isso? Quantas coisas repete aí, por favor, irmão? Porque do coração procede maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Tudo isso sai de onde? Quem lança isso no coração? O diabo. Está compreendendo? Sim. Porque o coração ele trabalha com o consciente e o subconsciente. O consciente é a parte frontal e o subconsciente mais atrás. E ela às vezes, quando aqui esquece, vai para lá, você começa a pensar, depois daqui, volta a relembrar novamente. E daqui, joga daqui. Né? Do subconsciente, joga para o consciente. Agora, se a pessoa não tem conhecimento sobre o pecado, como que eles vão se desviar? Tem uns que é mais fácil. No caso do adultério físico, é mais fácil da pessoa se desviar. Mas se Pedro tivesse recebido aquela oferta de Simão, ele tinha sido acometido pelo adultério ministerial. Ele tinha adulterado o caráter real de um bom cristão, injeção
de avareza. Que entre na avareza, adultério é tudo aquilo que transgride uma regra, no sentido direto da palavra. Isso eu se entristece também. Tá? Isso eu fico triste dessas coisas. Isso, é por isso que nós precisamos, irmãos, a examinar a palavra e tê-la como defesa da nossa fé. A fé tem fé que ela é romana, tem fé de natureza espírita, e existe fé da natureza cristã, e a fé salvífica naquilo que nós estamos vendo. Então a gente tranquiliza mais, e quando vem a raiz da amargura, o que é que nós fazemos? Nós conhecemos. E qual é a atitude? Desprezar. Não fazer caso daquilo. Né? Não desconsiderar, não. Qualquer tipo de pensamento que vem para promover iniquidade. E o pecado, ele ainda é a matéria que nós temos aqui. Vai ser continuando, se você dá lugar assim, querendo fazer a mesma coisa. Aí entra o vício na língua. A pessoa que tem vontade de falar uma com outra, aí ela alimenta, né? Fala. Aí começa o vício da língua, aí vem do coração, e aí é aquela reprovação. E é perigoso, ou não? Porque alimentar pecado é cometer loucura. E Jesus disse que as outras ficaram fora, e eram todas crentes. Exatamente, as prudentes, né? Como ilustração, como as prudentes usavam as lâmpadas, como era o cabo das lâmpadas das prudentes, como que era a cobertura, não sei se os irmãos se lembram, também encontrar o louco, era a cultura que era já oficializada em Israel, e as loucas também era o caminho curtinho na lâmpada lá, descoberta, vinha o vento atacava, ficava no escuro. Assim não funcionava. Naquela época, os caminhos de padrosos, tinha cobra, de nome era de cobra. Então, toda aquela questão de prudência. Mas aqui nós vimos comentários sobre o pecado de Adão e Eva. Mas depois do pecado, o que aconteceu com o homem? Caracterizar a história do homem: tentação, a culpa, o juízo e o que mais? A redenção. Tudo começou lá no Éden, na Ilha Éden. Tentação, foi tentado. Culpa, o homem agora teve a consciência autorizada. Sentiu culpa. Não sentiu culpa nele mesmo, ele sentiu culpa em Deus, né? Sabe disso? Foi tudo que eu fizesse. Desce a mulher para mim. É culpa, foi culpa. Né? Agora aparece o juiz de Deus. E mediante o juiz de Deus veio o quê? O resgate. O resgate. Estou aqui na segunda casa, não está vendo, né? A letra escrita até com escura. A redenção. Agora nós precisamos, quando foi dar isso não. E aí, bastava. Está acompanhando, irmão? Agora veja bem, vamos analisar sobre redenção. Como que essa redenção aconteceu, irmãos? Sabe o que é redenção? É a pessoa resgatar alguém que está morto e fazer com que ele viva. Ou seja, essa redenção é a maneira de Jesus transmitir a sua palavra e nos reedificar novamente, fazer com que nós revivemos novamente. Então aí foi a redenção. Então mesmo nesse episódio acontecido lá no Jardim do Éden, houve redenção ou não? Como? Essa redenção, ela sucedeu assim. O casal foi para a condenação, foi para o abismo, foi condenado. Adão e Eva foi condenado. Diz a palavra que todos pecaram em Adão, todos foram destituídos da glória. Agora Adão é expulso da
A morte de Cristo, no sentido figurado, foi lá no Jardim do Éden. Para quê? Para que essa palavra aqui, redenção, ela pudesse funcionar. Essa redenção. Por isso que quando a gente aceita Cristo, o Espírito de Deus nos dá muita certeza de salvação. Muita não. Toda a certeza de salvação. Mais do que nunca. Devido que olhamos para a redenção como exemplo lá no Jardim do Éden. Sabia ou não? Vamos para Gênesis capítulo 3, verso 21. Faz uma série se encontrar aí para nós. De Gênesis, versículo 21. Isso. Depois nós vamos para o contexto do Apocalipse, no primeiro Gênesis 3, 21. Ele fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher única, deles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Era só 21, mas já não está lendo completo. Isso. Deus fez com Adão, para com Adão e Eva o quê? Roupas. Túnicas do quê? De folha de figos, igual o diabo ensinou? O diabo é uma doutrina lá, ó. Vista parcialmente, põe aí os aventais de folhagem de figueiras ou de outras árvores, e está bem. Só que Adão, irmãos, ele estava no campo de salvação. Mas aquela que ele tomou, não, a unção com azeite não resolvia, a imposição das mãos não resolvia também, só resolvia com a presença do sangue, e aquele sangue de Jesus. Então Deus criou, você já leram no capítulo 3, 7 do Gênesis, né? Diante que ele foi vestido com, fizeram o quê? Os olhos foram abertos, não sabe mais conhecido. E eles fizeram o quê? Aventais. Fizeram uma veste parcial. Ficaram meio vestidos, ficaram como se fossem umas tangas assim por diante. Aí aparece Deus ao encontro de Adão lá no capítulo 3, 7, Deus fala com a pedra. O que quisesse, Deus escondia. Quer dizer, a ignorância foi tanta que de Deus ninguém esconde. E o inimigo ensinou que talvez atrás de uma árvore ou dentro de uma caverna poderia ficar isento do juízo de Deus. Isso ensinado pelo inimigo. Aí Deus, que ele não pode com a sua palavra, chama o casal e faz o que com o casal? Isso é preciso para nós compreender com razão, porque a salvação ela está assim, nessa posição. Aí Deus chama, se você olhar no original que a Bíblia foi escrita, no Novo Testamento, mais que hebraico, você vai encontrar assim, que Deus vestiu o casal com peles vestes, tirados dos próprios cordeiros, que simbolizava quem? Cristo. O contexto, sabe onde está? Está no Apocalipse 13, 8. Se o não quiser para nós, um dos irmãos, os irmãos que encontraram primeiro, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Aí chama-se contexto do texto, lá nasceu o texto. E no Apocalipse capítulo 3, versículo 8, principalmente a parte B, dá o resultado do contexto, para não virar um versículo isolado e transformar em doutrina humana. Encontraram? Pode. 13, 8. 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem. 13 é Apocalipse. Meu pai, você botou Deus. Apocalipse. Desculpa, pastor. 13, verso 8. 13, 8, né? Isso. Sabia Deus. 13, 8. E adorar todos os que habitaram sobre a terra, e
mundo, Adão ficou lá, teve um período, pecou, foi para a condenação, e de lá no poço do abismo, Deus chama Adão, no sentido espiritual falando, Deus chama Adão e aplica o ministério da redenção, mas envolvendo o que? A morte. A morte, desde a fundação, os irmãos podem ver que a salvação para as pessoas que aceitam a palavra, ela não vem de agora. A gente aceita agora porque existe, mas o plano está desde a fundação do mundo. Está escrito no capítulo 31 de Mateus, não é? 31, não, 25, 33, 34. 31 ao 34 diz a palavra que o Senhor dirá: os que estiveram ao seu lado, sua posição à direita, no sentido espiritualmente falando, dirá: vinde bendito meu Pai, possuir com a herança, porque está preparado desde a fundação. Então a nossa salvação é a mesma coisa. Quando Adão pecou, nós não estávamos lá, mas herdamos essa sequela que é a carne ficando em nós. Mas quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, nós não estávamos lá, nós herdamos a vida eterna, que foi consumada na cruz. Mas ali já trata de uma união de estrangeiros com judeus, né? Aí já vem mais para frente, mais para frente. Mas antes que houvesse as graças, salvação já estava lá. Adão foi salvo pela graça. E não existe outro tipo de salvação. Verdade. A graça já reinava lá no começo do mundo. Aí o que aconteceu? Por que a gente fala sobre pecado, remontar pecado? Porque se Adão tivesse cometido outro pecado, semelhante àquele, nunca mais ele teria salvação. Porque ele blasfema contra o Espírito Santo, a pessoa não tem mais salvação. Aquela que bate propositamente, não por ignorância, mas propositamente diz que é Deus quando não é Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, Adão, se ele literalizasse, já tinha literalizado uma vez a árvore da ciência, se ele estendesse a mão e pegasse no fruto da árvore da vida, aí ele crucificava Cristo 2 vezes. Por isso, irmãos, que a pessoa que batiza 2 vezes, ela está num perigo tão grande que às vezes ela faz por. Hoje acabou isso, mas já houve muitos irmãos que incentivavam não se batizar e rebatizar novamente. Se Adão tivesse cometido dois pecados semelhantes, nunca mais ele teria salvação. Tinha outra oportunidade. Não, porque aí ele mataria Cristo 2 vezes. A morte de Cristo já foi tão atroz a primeira vez, então ele cancela todo esse ministério e voltar a morrer novamente. Não tem como. Hebreus fala disso no capítulo 6. Então, até nós que ensinamos as pessoas, aprendemos também de outras, explique a pessoa que não pode rebatizar, menos que ela seja batizada com aspersão, água na cabeça, ou batizada em nome de Cristo, só de Jesus, porque a palavra mostra testemunhas do princípio ao fim. E assim é outra coisa, mas de que ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por emersão, que é na palavra grega, se ela rebatizar novamente, ela crucificou Cristo 2 vezes. E Jesus morreu uma vez, ressuscitou uma vez, emergido uma vez, tirado da água uma vez, e nunca mais ele vai repetir aquele sacrifício. A igreja, na própria igreja, batiza 2, 3 vezes. Mas é por isso que a gente define igreja seita. É a igreja clandestina do fundamento da igreja primitiva. Para que ele não se engane com isso. Porque os nossos
nossos princípios de ensinamento são com base em que? Não é na igreja primitiva? Essa Bíblia, irmãos, já falei várias vezes, essa Bíblia não foi nós que escrevemos, não. A gente se encontra tanta vontade, se não tiver cuidado, né? Localizado tanto, é você, não faz nada, só eu pioro, é você. Essa Bíblia não é nossa, não foi nós que fizemos, não. Essa Bíblia é de origem do povo da promessa, sabia? É originado na promessa de Deus, a nação que Deus deu a Abraão. Teve outros escritores paralelos, mas a então, por ela ser assim, ela diz que é um só batismo. Não é fugindo do assunto, mas sobre residência perigosa de pecado. Essa advertência está no capítulo 3 de Gênesis, verso 23 e 24. Deus dizendo. Aí os católicos falam, eu creio só no meu batismo, mas eu falo para minha irmã, mas você era criança, não tinha pecado como hoje. Mas porque eles ensinam que só no batismo. Só que a gente foi batizado criancinha. É um batismo bíblico. Aí eles, foi isso. Não, mas eu creio. Eu falei, você não entendeu o que era batismo? Mas é um só batismo no texto e no contexto. Eles usam só o texto. Texto sem contexto transforma em doutrina humana. Esse é o perigo do uso de texto sem contexto. Às vezes a pessoa tira um versículo e vai lá, de repente, se enrosca. Ao contrário. Compreenderam ou não? Aí o que é que aconteceu? Jesus disse a Cristo, Deus disse a Cristo, esse que é o homem é como um, fazendo o quê? Sabendo A diferença bem do mal, né? Mateus 23, 22. Para que o homem não coma da árvore da vida. E ainda está no sentido direto, literário, para que não estenda a sua mão. E coma e viva eternamente no contexto bíblico, sem chance para salvação. Também, se não tivesse acontecido isso, pastor, assim, dele ter pecado lá, a gente vivia só no paraíso, né? O paraíso, muita gente sem aglomeração. Não vai ter ódio, né? Não tinha aglomeração, não tinha exclusão de pessoas por aglomeração. O mundo continuava sempre pacífico. O mundo pacífico. Os animais também não queriam isso assim, se alimentavam uns dos outros, tá? Né? Não tinha ódio no coração. Agora o pecado causou. Agora, assim, referente a tudo isso, veio o quê? A redenção. Desde que a pessoa aceita Cristo, é necessário que ela tenha uma instrução, não só pela palavra, mas também na unção do Espírito, pela fé, que é o que nos inspira, não é? É a unção do Espírito, para que a pessoa não fique tão confusa sobre salvação. Tem pessoas que ela aceita, e às vezes a emoção dela é mais forte do que a razão, ela passa por esse processo. Então ela ouve a redenção, ouve ou não? Lá no Jardim do Éden, houve o primeiro derramamento de sangue, sim ou não? Sim. Qual foi? Eu já sei, se eu falar toda vez, eu já sei. Se eu falar toda vez, vai ficar chato. Tem que gravar, eu já gravei. Porque a resposta geral foi Abel, mas a Bíblia diz que não. Abel já foi o terceiro derramamento de sangue lá dentro do Jardim do Éden. O primeiro derramamento de sangue que houve é isso que nós vemos aí, foi quando Deus devorou os cordeiros, tipo de quem? De Cristo. Não vê a repetição no capítulo 12 de Êxodo, quando Israel saiu do Egito, quando ficou a morte de Cristo e a redenção por Cristo como um tempo de aniversário de Israel, um ano de aniversário, era tudo lá. Agora no Éden, o primeiro derramamento de sangue que houve é esse que nós estamos falando. Quando Deus derramou sangue de cordeiros que simbolizava quem? Cristo. E o segundo
Abel entrou na escola da redenção. Essa aula que nós temos sobre pecado e resgate. E Abel aprendeu que o casal foi redimido com sacrifício de cordeiro. Qual foi a atitude de Abel? Ele não foi refletivo. Sacrificar. O crente não tem que ter reflexão? Tem ou não? Eu vou liberar o perdão para eu ou para ela, porque no dia que eu precisar de ser perdoado, Deus me perdoa. Reflexão. E Abel foi refletivo. Já que meus pais ensinaram que foram redimidos por sangue, eu já sei, eu vou escolher a profissão de ser pastores de 44 dias. Porque ele foi refletivo. Um dia eu irei oferecer o sacrifício a Deus. Naquela época, as pessoas enviam o altar, mas sempre tem o cordeiro, que simbolizava Cristo. Não, os irmãos podem ver que não está em Noé, fez isso, né? 8:21 de Gênesis. Abraão fazia isso constantemente. O altar, Abel foi o primeiro homem a começar o quê? A fila da fé. A fila, olha como a salvação é de mesmo jeito. Adão começou a primeira fila da fé. Abel. Aí você compreenderam? Aí Deus olha para o tabernáculo de Caim. Não tinha sangue. Ele provou. O de Caim era da esquerda, não era da direita. Aí olha para o tabernáculo, para o de Abel, à direita. Aqui estava o sacrifício de Abel, estava aqui. Deus olha para o altar de Abel que tinha lá o sangue do sacrifício do cordeiro. E Deus atentou para o sacrifício de Abel. Por que nós não devemos deixar o sol que se pôr sobre a nossa ira, para que o pecado não fique complicado e Deus olha em nós e não vê a marca do sangue do seu Filho Cristo, através das nossas obras de pacificação, de misericórdia. Faltou sangue e caiu. Sem dúvida alguma. Aí Deus pegou e aceitou. O de Caim estava igual. Caim era abençoado, mas a parte de Caim era social. Aí houve então, Abel levou da sua persondura do seu redonho. Está escrito em Gênesis 4, primeiro na sequência. Não é isso? Caim muito forte e era cheio de ostentação, porque não veio observar pessoas que são esforçadas, pessoas apressadas, pessoas de oração, de jejum, não é tão difícil. Difícil é encontrar pessoas com várias boas qualidades e ser humildes. Não desfazer do outro. Desse ou daquele. Essa é a qualidade que é mais difícil de se encontrar, infelizmente, mesmo na obra de Deus. Uns que chegam a dizer que ninguém quer fazer mais nada, ninguém quer pagar preço. Já estressa, é ele mesmo. Ele já foi pago uma vez. É só eu que oro, é só eu que oro, é só eu que jejum. E lá no monte, é bom, todas essas obras são boas, mas se tiver, caindo teve. Só tirar uma dúvida para o irmão. Eu escutei, acho que foi sábado, o irmão falando, ensinando para a gente, né? E hoje em dia as pessoas estão colocando medo, por exemplo. O irmão me chamar para vir na frente aceitar Jesus. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Então eles já estão colocando medo na pessoa. Jesus falou que se você não largar o pecado, você não entrará no reino do céu, não é isso? Agora nós somos juízes ou observadores? Aprendido com a Bíblia, Tiago 4, 3, 11 diz que nós não somos juízes, mas observadores. E se somos juízes, são anticristo dentro da própria igreja de Deus. Existe. Esse tipo de expressão. Eu já vi um monte de gente dizer que o outro foi para o inferno e está fora dos caminhos do Senhor. Eu já vi pessoas falar isso. Você tem direito de falar que a pessoa está em pecado. E se ela não se arrepender, porque quando a parte espiritual ela entra no mundo invisível, você não pode mais julgar.
Segundo a ciência, diz que quando a pessoa morre, ela ainda tem 30 minutos de consciência. Agora a gente não sabe para onde ela Vai Certo? acontecer, né? constatado pela medicina. 30 minutos. Não uma vez só, mas várias vezes. Constatado. Então, a pessoa entra num processo do mundo invisível que nem os anjos vão lá. Agora o precipitado vai e manda para o inferno sem que ele tenha nem a chave. Não tem nem sabedoria, né? Você está compreendendo? É verdade. Não tem a chave, irmãos. Quem tem a chave do inferno? Jesus. Então, Ele luta para a pessoa não ir para lá, mas sair de lá. Eles já estão já na. Tem a chave da morte e a chave do inferno do Senhor, né? Porque ele fez tudo. Mas é ele. É o Senhor. É ele. A pessoa está em pecado. Você pode dizer que ela está em pecado. Agora, está fazendo pré-julgamento. Agora você toma o lugar de Cristo, se transforma. Mas é o que o povo está mais fazendo, né? É, Eu que expulso, eu que faço, eu que faço. Depois de ver os comentários nossos, você descobre quantas precipitações, né? É o jovem lá da igreja regenérica que está ensinando no sábado que muitas pessoas colocam os jovens lá fora com falta de sabedoria. A vez da pessoa, o jovem entrou lá com uma roupa e já fala assim: você não vai entrar no céu, você vai para o inferno com essa roupa e esse sapato. Então aí o jovem já põe isso na cabeça e não volta mais para a igreja. Como se chama esse tipo de pecado, irmão? Depois não vai para a igreja mais, né? Se a pessoa não se arrepender, como se chama esse tipo de pecado? Loucura. Todo tipo de ânimo precipitado é loucura. Provérbios 14, 29. O longânimo é grande entendimento, mas o ânimo precipitado exalta a loucura. E a loucura é de natureza maligna. Por isso que nós temos que ter estudo, né, pastor? Preciso. E outra, que Jesus mandou estudar. Exatamente. Que não desprezar. Paulo exortava a igreja de Tessalônica e as outras mais, dizendo: olha, não desprezei de maneira nenhuma as Escrituras ou as profecias. De maneira nenhuma. Porque quando despreza o estudo das profecias, está extinguindo o Espírito. Porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. E a nossa defesa pelo Espírito Santo. Essa palavra. Então, é verdade, irmão, sobre o assunto é constatado que a pessoa tem 30 minutos ainda de consciência. Não, isso aí aconteceu comigo. Eu já sabia disso. Porque eu fiquei no quarto quando meu falecido esposo estava entrando em óbito mesmo. E antes disso, os médicos colocou eu e ele separado lá no quarto do sofradinho. E eu chamei a enfermeira, falei: nossa, mas eu coloquei oxigênio e nada. Nisso ele entrou em óbito, ela chegou e falou: ele entrou em óbito. Aí eu liguei pro meu filho e falei assim: vem, Marco, o carro chegou, falou: não, mas o pai está quente. Aí a enfermeira falou: vocês se saem da sala, nós vamos fazer o exame. Que aí quando fizeram o exame, lá ele entrou em óbito, mas o corpo ainda estava quente. Aí ela falou: depois de meia hora, aí ainda está quente, mas já entrou em óbito. Então é assim que ela faz o exame, porque meu filho também não mulher. E depois, Mateus 7,7. Não julgueis Para que seja julgado. que com a mesma medida que julgar o outro fez. Essa é a questão. E aquilo que o homem semear, ele colherá, né, pastor? Amém que se arrependa. É a nossa escape. É o escape de todos. Por isso que a carne está sempre colocando a gente em contradição, você está sempre recuperando por causa do Espírito de Deus que está sobre nós. Nós não vamos conseguir mais sobre sempre, nós vamos enfrentar, mas é bom estar, bom não, é mais do que estudar a palavra, não é? Todo mundo vai existir da carreira. Principalmente a salvação. Houve lá no Éden, primeiro derramamento de sangue, qual foi? Segundo, Abel degolou o cordeiro, o animal de sacrifício, representando Cristo, e pôs o sangue sobre o altar.
foi quando Caim matou Abel. a palavra matou, mas nem matou, irmão. Se você olhar no texto, a palavra ali não é registrada como matou, é registrada como assassinou. É um pecado injusto, é um pecado tão grave que foi a questão de matar e assassinar um inocente. A palavra correta não, a gente usa a palavra, até está escrito aqui, mas em umas Bíblias corrigidas, que é o correto. No Código Penal brasileiro também fala sobre quando uma pessoa mata a outra e quando a pessoa assassina a outra. Aí é diferente. Assassinar é matar quem não tem, e matar, Deus mata quem insulta ele e não se arrepende. Mas Deus não assassina ninguém, ele só mata. Mas aí eu vou entrar num assunto. Por exemplo, as mulheres que abortam. E agora tem leis que podem abortar até os 3 meses, né? Aí o que acontece? Quando eu vejo aquela mãe com aquela criança que ela tinha, eu em casa, seus filhos, o médico, não, você tem que abortar seu filho, não tem certo isso. Ela, não, mas eu quero que nasça. Uma mãe teve um filho, assim que nasceu ele faleceu, mas ela teve. Porém, tem ordens médicas, que eles têm todos as especialização sobre como a criança nasce. Aí eles assassinam. Já tem outros que sabem que o filho vai nascer normal, mas não querem. Essas mães têm consciência do pecado, isso que muitas vezes a igreja não aborda. Porque como elas têm consciência que elas estão assassinando uma vida, elas vão entender. Porque, gente, não era para ser nascida. Eu fui descobrir depois que meu pai chegou a comprar injeção para mim e minha irmã gêmea, e nós éramos gêmeas, né? Mas a minha mãe decidiu não tomar. Aí o que aconteceu? E a gente nasceu. Porém, assim, leva a mulher para fazer aborto, que eu estive com uma mulher. Já vi também. Ela falou que o esposo dela levou ela, o primeiro filho. Ela nem sabia que era uma clínica de aborto. E lá foi te extrair o filho dela. Ela ficou com uma revolta tão grande do marido dela. Mesmo assim, ela perdoou ele muitos anos, mas ela falou que ele está se sufocando, tudo assim. Então, tem coisas que acontecem e a igreja não aborda esses assuntos para mostrar que é pecado. Mas, olha, sabe o que está faltando? É o povo aconchegar mais, porque nós temos essa matéria. No curso tem essa matéria sobre eutanásia. Foi tirar a vida. Tem a matéria assim, ó, é que geralmente o brasileiro parece que é muitos que gostam, mas na igreja faz anos que já tem essa matéria sobre o cristão e o aborto. Quem sabe? Tem assassino, deve ser assassinado isso aí. Sabe, né? Tem faz anos. Lá em São Paulo, então, 6 anos lá, né? Essa matéria lá. Ela tem aí. Só que precisa ser mais. Mas também, compadre, dá uma polêmica. Meu Deus! É tanta questão que aparece, na verdade. Não é só da igreja. Pastor, vou falar uma coisa, não interrompendo a conversa seu e da sua esposa. Quando eu era do mundo, pastor, mesmo assim, eu nunca pensei isso na minha cabeça, acredita? Mas a questão não é essa. Tem muitas questões sobre isso. Às vezes a pessoa não pensa, mas tem casos que praticamente é forçado lá lá na matéria, não é assim, não pode não. Tem que avaliar, porque tem questões na vida que é delicadíssimo essa matéria. Isso é sério. É séria. Bom, vamos fazer a oferta, Deus. Na outra segunda nós continuaremos com essa mesma matéria, tá vendo? Aqui na frente fala sobre pecado, sobre pecado congênito, Pastor, pecado. não sei se eu disse no meio da família da família da minha prima. Eu era do mundo ainda. Sabe o que eu falei pra ela? Eu lembro que eu era jovem, eu tinha 16 para 17 anos. Eu falei pra ela assim: eu não sou crente, não, mas eu tenho temor a Deus. E pra mim, isso que você fez com o seu filho é um assassinato. Você matar o seu próprio filho. Jeremias fala disso, Eu né? tinha 15 anos. E não
essa oferta, presente aí, um trabalho sempre bom, que Deus preparou para nós, né? Interessante, mas o centro do altar é salvação em Cristo. Senhor Deus, receba a oferta dos homens dos céus. Eu sou sempre preparado, meu Deus, meu Pai, no nome do Trabalho, Jesus Cristo, e permanece para sempre. Amém. E graças ao Senhor nosso Deus. Coloca as ofertas nas aulas. Amém. Você coloca aqui. Esse pode passar. Se alguém quiser, pegue o filaté, o Senhor da Glória. Quero passar a palavra para nós vamos, para a glória de Deus. Mas veja bem, você pregar o Evangelho totalmente distorcido. É perigoso demais. Deus abençoe os irmãos. A palavra que nós encontramos. Já vou passar a palavra ao irmão. Deus abençoe. Querendo Deus, no segundo estaremos, tá bom? Louvamos em nosso Deus. Eu cumprimento a igreja com a palavra de Deus. Uma atenção comigo para nós. Graças a Deus. Que Deus abençoe o nome de Deus, né? O grupo que foi realizado ali no Jardim Tietê 1 foi uma bênção lá no nome de Deus, né? Onde foi fechado com chave de ouro, de bênção, né? Glória a Deus. Agora eu tenho uma descendo aqui no lugar. Aí, tão maravilhoso porque virou, eu vi até camisa de novo. A minha esposa não vai tirar mais, não. Eu falei assim, vou mandar um vídeo para mim. O Silvio Santos falou: se você gosta daquela roupa, por que não repetir? A minha esposa deu igual. Silvio Santos, né? Eu mandava o vídeo que o Silvio Santos falou, né? Por que repetir? Porque, né? Se não tem, né? Não tem nada de mal, por que não colocar aquela roupa dentro do seu corpo? Louvado seja, né? Que Deus abençoe cada irmão, louvado seja Deus. Amanhã, louvado seja Deus, Tito. Louvado seja Deus, nosso irmão Ailton também, louvado seja Deus também, terça-feira. Também quarta-feira, consagração para além, louvado seja Deus. E amanhã, louvado seja Deus. E hoje teve consagração, né? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. O irmão Jonas teve aqui, né? Louvado seja Deus, né? Santo Deus Israel. E os irmãos, louvado seja Deus, é quarta-feira, louvado seja Deus, amém. Glórias a Deus, Espírito Santo, São Santo, São Mateus. Vai estar aqui dando uma palavra. Amém. Quinta-feira, né? Nossa doutrina, e sexta-feira, culto de oração, louvado seja Deus, amém. Glórias a Deus. Quem fez nossa vitória nessa noite, amém. Louvado seja Deus, Deus abençoe cada irmão, louvado seja Deus, amém. Graças a Deus, amém. Louvado seja Deus, é sábado, louvado seja Deus, se não me engano, louvado seja Deus, vai ter ali uma vítima da minha Arquinhel, né? Louvado seja Deus, vai ter, acho que é sobre a Fundação Ribeira da Arquinel, vai ter ali, louvado seja Deus, o congresso, sinceramente, né? Louvado seja Deus, vai ser ciente, louvado seja Deus, Santo Deus de Israel, que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã. Tem uma Bíblia aí que é sua, você esqueceu aí? Minha esposa pegou, ela tinha esquecido até, mas eu peguei essa Bíblia aqui, aí ela viu a pessoa de acho que era um fraude, né? E acho que você estava até lá, no lado de Deus, você estava com a Bíblia no faro, e o fraude aí no lado de Deus, será que ele usa a Bíblia com você? Estava com ela, já consegui voltar lá. Você pega e você leva ela no lado de Deus, amém? Graças a Deus, quem quer sua vitória aqui nessa noite, diz amém. Louvado seja Deus, Deus abençoe cada irmão, você vai saber do Senhor e as palmas vocês adoram. Vamos agradecer a Deus, como de sempre. Eu acho que os irmãos já sabem quem corre essa frase, as frases. E ser mais abençoado na oração, na família, apresenta quem? Israel. Eu tenho casa. Israel, apresenta Israel, amém? Por quê? Por que, Gonçalo? Porque é com promessa. Porque olha, é seríssima, gente. Deus falou que Ele nos abençoaria, nós, a nossa família, se nós orássemos por Israel. E ainda Deus fez juramento.
fez juramento. Com? E não volta nunca. Tanto é que, creio que na nossa continuação, é importante também falar sobre a época que nós estamos, aí a bênção da sétima promessa de Deus feita a Abraão está conosco. Aleluia. Aleluia mesmo, vamos agradecer a Deus. Você sabia? No capítulo 12 de Gênesis, versículos 1 ao 3, Deus fez com Abraão 7 promessas. E a última promessa foi de abençoar toda a família da terra, descendentes de Abraão mesmo, naquela época. Isso é muito lindo. Senhor Deus, Pai poderoso, em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho, estamos te agradecendo, Senhor, pelo poder da tua palavra santa e maravilhosa, que permanece, Senhor grande Deus, eternamente, na virtude do teu Evangelho santo e poderoso. Senhor Deus, não foi dito, não foi também, Deus, a tua obra, Senhor, a tua santíssima palavra, que permanece, Senhor grande Deus, em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E graças a Deus, paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, na graça de Deus. Vai ter opção? Se os irmãos quiserem,